Bom, hoje é dia 4 de fevereiro de 2014 e é plena realização da Semana de Orientação aqui da IC. Mas acontece que há 2 dias atrás o Eduardo Coutinho nos deixou. Então nós, pouco às pressas, mudamos a programação para poder homenagear, discutir um pouco a obra do Coutinho e entender tudo que está se passando e poder tirar algo de positivo no que aconteceu recentemente. Acho que é interessante observar, né, que o Coutinho, ao longo da sua obra, mais recente sobretudo, deixou um monte de respostas aos problemas do documentário. Ele não está lá para concordar, para discordar, para achar que está lá para entender. Agora, para entender, ele tem que ter repertório. Os meus alunos da PUC, daqui, repertório. Você tem que ter o vocabulário, cavalo, santo, baixou, tem que ter, né? Deu um passe, né? Pode acreditar, pode não acreditar, é outro problema. Tem que ter repertório, senão você não vai entrar num diálogo. Então, assim, é o mínimo, é óbvio, né? Respeito, repertório e escuta, é óbvio, mas tem que exercitar isso 1000%, né? Na hora da operação. E também alguma sintonia, né? Ela fala, pois é, na última vida eu fui princesa. O que ela está querendo dizer com isso? Ele já matou a charada. Por ter sido uma princesa, ou enfim, uma rainha má, agora eu paguei os pecados. Ok. Mas ele se antecipou e, eu digo, generosamente colocou na boca dela. Então, mais uma lição do Coutinho para as pessoas que acham que às vezes a Câmara intimida. Né? Acho que nunca não, a Câmara liberta, a Câmara liberta. A Câmara liberta as histórias que você não sai falando por aí, mas que uma câmera te dá a razão, tem alguém me ouvindo, escuta, respeito esse senhor, respeito você, né? Vale a pena contar essa história, vale a pena eu me abrir, né? Irônico que ele mesmo não se abria, né? Talvez seja o cineasta que tenha sabido acolher a maior fragilidade possível, que é a fragilidade do outro, né, do sujeito filmado, da sua palavra. Então, é um cineasta que sempre se pautou pela palavra e pelo encontro, né, esse encontro com esse outro filmado. Claro que esse encontro não é necessariamente pacífico, apaziguado, edulcorado. Muitas vezes, em diversos filmes, existe uma tensão, existe até um conflito, existe uma inversão de perguntas, mas tudo isso faz parte da relação, né? Então, o Coutinho ele não faz filmes sobre temas, mas faz filmes sobre relações com pessoas. E a partir das relações humanas é que os temas são tocados, que os temas vêm à tona. O cinema do Coutinho é esse cinema que vai reconhecer os indivíduos como sendo sempre focos no estilo, cada um no seu estilo particular de existir e de habitar o mundo, né? A partir das suas dores, da sua solidão. Então, o Master trata disso. E aí o que a gente tem em Jogo de Cena nesse intervalo de 5 anos, de 2002 para 2007? Novamente a gente tem um único espaço, né? Então o cinema do Coutinho, ele próprio dizia, ele se baseia em dispositivos prisionais, em prisões, né? Esse espaço é uma espécie de prisão, um confinamento, que é o teatro Glaucio Rocha no centro do Rio de Janeiro. E a gente tem o espaço, só que a gente não tem mais, como já não tinha no Master, não tem uma questão norteadora, só que agora a gente não tem mais nenhum tipo de lastro social que a gente antes usava como parâmetro para compreender aqueles personagens. Os primeiros no Santos Forte moravam na favela. No Master moravam num prédio de classe média em Copacabana. E agora, em Jogo de Cena? Eles moram onde? Qual é o repertório, falando em repertório, qual é o repertório que a gente tem para entender do ponto de vista social? Porque na medida em que a gente vê uma pessoa na sua casa, no seu sofá, a gente logo já cristaliza a gente logo entende de que universo ela vem, que tipo de parâmetros estéticos, de condições sociais, condições de vida ela tem. Jogo de Cena, essa localização social foi estilhaçada. Estão todas as personagens, que são mulheres, num palco, né, de um teatro, num palco vazio de um teatro. Então, o Jogo de Cena radicaliza ainda mais uma vez e leva o documentário para a sede por excelência do espetáculo, que é o teatro, que já é incrível. E aí, nesse processo de afunilamento, de radicalização, de depuração formal do método do Coutinho, o que está em questão no Jogo de Cena? É um filme sobre o próprio cinema. É um filme sobre a própria linguagem.
É um filme sobre essa indistinção, indeterminação, impossibilidade, essa impossibilidade da gente identificar dicotomicamente o que é verdade, o que é mentira, o que é documentário, o que é ficção, o que é público, o que é privado, o que é pessoal e o que é comum. Por quê? Porque o que está em questão é a verdade da linguagem. É que aqueles depoimentos alcancem o efeito de verdade. E não simplesmente a verdade na linguagem, a verdade no personagem, mas é a verdade do seu relato. É a nossa capacidade de... o nosso pacto de crença. É verdade aquilo que a gente acredita como tal. O documentário ele se constitui como um pacto de crença, né? Muito mais do que um gênero, mas é uma leitura de mundo que a gente faz.